Vamos estar na casa de Deus, orando o seu santo nome, agradecendo, louvando e poder estar mais uma vez aqui com os irmãos, meditando na Santa Palavra de Deus. Irmãos, o tema que nós escolhemos hoje para estar trazendo para os irmãos tem como título tema Criados para Amar. Esse é o título que nós escolhemos hoje para estar refletindo com os irmãos. E quando a gente fala criados para amar, logo em nossa mente, a gente vem a palavra criação. E para falar de criação, gostaria de pedir os irmãos abrirem suas Bíblias em Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ver a partir do versículo 26. Gênesis 1, 26. Amém? A palavra de Deus diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê sementes. Isso vos será para mantimento. Ainda continuando no capítulo 2. E a todos os animais da terra. Não, ainda continuando no próximo versículo, ainda no capítulo 2, ainda está no segundo. E a todos os animais da terra, e a todos os entes da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Continuando, assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia sétimo a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Oremos. Senhor nosso Deus, aqui está a porção da Tua Palavra, Senhor. Que ela nos traga edificação, Senhor, espiritual. Que nos traga um conhecimento direto do céu, Senhor, para nossas vidas, Senhor. E que nós podemos crescer, Senhor, mais e mais com a Tua santa palavra, Senhor. É isso que já te peço e já te agradeço no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, esse tema escolhido aqui, eu demorei um pouco a trazer, porque muitas vezes ele é complexo. Tratar da criação sempre é complexo, mas não nos pode ser escondido nada da palavra de Deus. Então, a criação também tem que ser falada. E quando a gente lê esses versos que a gente leu, alguns versos do capítulo 1, alguns versos do capítulo 2, eles nos trazem algumas indagações diretamente a nós. E junto com irmãos aqui presentes,
eu queria refletir essas indagações e notar que essas indagações podem nos trazer muitas coisas especiais para nossas vidas. Iremos fazer hoje à noite 3 questionamentos com esses versículos lidos aqui. E com eles, nós vamos ver que poderemos mergulhar intensamente na mensagem que Deus quer para nossas vidas. O primeiro questionamento que eu queria trazer para vocês, os 3, é o questionamento que eu acho que todos aqui já fizeram. Se não antes de entrar no caminho de Deus, mas até antes mesmo, quando nós éramos do mundo, que é a pergunta, o questionamento: por que Deus nos criou? Eu acho que todo mundo já fez essa pergunta. Eu já fiz, várias vezes. E ao lermos a Escritura, nós podemos entender muitas coisas com essa pergunta. Por que Deus nos criou? Se eu fizesse essa pergunta aqui hoje à noite, eu acho que a maioria iria dizer para mim que Deus nos criou para o louvor, honra e adoração do seu nome. E vocês não estariam errados. Nós vemos em vários versos essa afirmação vinda diretamente da palavra de Deus. Eu vou querer ler só 2, só para comprovar essa afirmação, que nós estamos aqui para louvar, adorar e engrandecer o nome de Deus. Eu vou ler aqui para os irmãos. Eu vou pedir para os irmãos manterem Gênesis abertos. Se os irmãos quiserem abrir os outros textos, fiquem à vontade. Eu vou ler pausadamente aqui para os irmãos entendendo com clareza. Em Apocalipse, capítulo 4, verso 11, Apocalipse 4, 11, diz o seguinte: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criados. Queria ler mais um verso, agora lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Diz assim a palavra de Deus: Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Eu li esses 2 versículos, mas tem vários mais, vários versos, várias passagens nas Escrituras que nos diz que nós fomos criados, nós estamos aqui para adorar, para glorificar o santo nome de Deus. Algumas pessoas, quando leem esses versículos que lemos em Gênesis agora há pouco, poderiam entender que nós fomos criados simplesmente para sermos donos dessa terra. Eles entendem dessa forma. Aqui no verso 28, aqui em Gênesis, ele diz: E Deus os abençoou e lhe disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: Eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e de todas as árvores que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. O pessoal esquece essa palavrinha, mantimento. Deus nos colocou aqui nessa terra, não para sermos donos, mas para sermos como mordomos dessa terra. E como bom mordomo, nós temos que cuidar
daquilo que não pertence a nós. Um bom mordomo cuida da propriedade como se fosse dele, mas não é dele. Nós estamos aqui e Deus nos entregou essa terra para usufruir dela, mas não para destruí-la, não para maltratá-la. Nós temos que ter essa sabedoria ao dizermos que Deus nos criou unicamente para dominar essa terra. A gente entende que essa é uma afirmação falsa. Se nós analisarmos com cuidado, veremos que Deus nos deu essa terra também para nós sermos. Vou voltar aqui. Aqui no verso 26, ele diz assim: também disse Deus, façamos homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aqui no verso 26, do capítulo 1. E o engraçado é que ele fala que nós somos semelhantes a Deus. Mas a gente sabe que nós não somos fisicamente iguais a Deus. Deus é um ser que não tem um corpo físico. Deus está em todos os lugares, ao mesmo tempo. Então, quando ele diz aqui no verso 26 que nós somos imagem dele, o que é que ele está querendo dizer com isso? Que nós somos semelhantes a ele na capacidade de racionalizar, na capacidade de pensar, na capacidade de nos comunicarmos e principalmente na capacidade de amar, porque nós temos essa capacidade. É bem verdade que muitas pessoas preferem não praticar essas capacidades que Deus nos deu. Mas quando Deus nos fez e nos fez semelhante a Ele, Ele estava dizendo que nós tínhamos essa capacidade. Assim como Deus é amor, nós também temos a capacidade de amar como o nosso Criador. Ele nos amou primeiro e nos deu essa capacidade de também amarmos uns aos outros. Ele também nos deu a capacidade de nos comunicarmos com Ele. Esse sempre foi o plano de Deus para o homem. Quando Deus fez o homem no jardim do Éden, Ele queria ter esse contato direto com Adão. Esse era o plano original. Mas, devido ao pecado, nós perdemos esse direito de ter acesso ao Pai. Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Sempre foi essa sua vontade. E quando nos relacionamos com Ele, irmãos, é quase que direto a resposta que nós vamos ter com a relação com Deus. Nós relacionamos com Deus, nós sentimos o amor dele por nós, e automaticamente nós vamos amá-lo de volta e vamos adorá-lo de volta. Então, quando a gente falava que nós somos criados para adorar, está certo. Mas é uma resposta natural do nosso amor direto por Deus, porque Ele nos amou primeiro. É um processo. Primeiro, Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele. Seguindo, Ele vai nos amar. E após isso, nós respondemos inevitavelmente esse amor e adoramos Ele por isso. Nós não nascemos e automaticamente nos tornamos seres adoradores. Ninguém nasce e automaticamente já nasce adorando. Não. É um processo. Deus seria muito mesquinho se fizéssemos seres que nascessem já adoradores. Nós íamos sermos robôs que nascia e já saímos adorando. Deus não queria isso. Ele queria que nós, por nós mesmos, por nossa capacidade, pensássemos, entendêssemos sua grandeza, o seu amor por nós, e com isso nós iremos adorá-lo. É assim o processo.
Agora eu queria falar uma coisa para vocês, que talvez vocês não saibam. Deus se alegra muito com nossa adoração, nosso louvor por Ele. Nós vemos também vários textos dizendo isso, que Deus se alegra com o nosso louvor, nossa adoração. Mas eu queria dizer a vocês que você adorando ou não adorando, Deus vai continuar sendo Deus. Porque Ele é soberano. Ele é maior que todas as coisas. Ele não é igual àqueles falsos deuses que precisavam de adoração para ter poder. Ele já é poder. Ele já era completo antes mesmo da criação. O Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito. Os três eram completos e perfeitos em harmonia. Ele se alegra com a nossa adoração. Mas se tu não adorar, Ele vai continuar sendo Deus soberano da mesma forma. Ele também se alegrou ao te fazer. Mesmo sem precisar, Ele se alegrou a te fazer. E Ele fez isso simplesmente por amor. Alguns homens da ciência podem dizer que a vida aqui na Terra foi criada ao acaso. Do nada foi gerada a vida e assim foi uma microbactéria, foi se evoluindo até chegarmos ao estado natural que estamos. Mas até hoje, nenhum cientista conseguiu em laboratório produzir a menor das vidas. Nunca foi conseguido. Eles já juntaram todos os elementos químicos necessários, colocaram em um recipiente estéril, provocaram calor, provocaram frio, colocam cargas elétricas, e nunca a vida minúscula, por menor que seja, foi gerada. A vida até hoje é um mistério para eles, mas eu digo que é para eles, porque para nós sabemos qual é a resposta dessa mistério. Ao reler aqui o capítulo 2 de Gênesis, verso 2 e 3, e abrir um parênteses aqui, ele fala assim, eu vou ler o verso 2 e o 3. E havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. E aí eu achei engraçado essa parte, não engraçado, mas interessante trazer para os irmãos, porque se a gente abrir lá em Isaías, capítulo 40, 28, ele vai dizer o seguinte, vou ler aqui para os irmãos, Isaías 40, 28. Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. E aí muitas pessoas vão dizer que a Bíblia tem contradição nesses dois versículos. Em Gênesis ele disse que descansou após a criação. Em Isaías ele disse que Deus não é homem que não se cansa, nem se fadiga. E aí no primeiro momento a gente fica analisando. E aí a gente tem que entender o seguinte, irmãos. Aqui, no capítulo 2 de Gênesis, ele, se você for ler mais com atenção, você vai ver que ele fala que Deus, assim como um criador ou um artista, quando acaba sua grande obra, a primeira coisa que o artista faz quando acaba uma pintura ou quando acaba uma escultura, ele admira a sua obra. Ele senta e a obra que às vezes demorou meses ou anos para ele finalizar, e a primeira coisa que ele quer fazer é admirar a sua obra. E no verso 2 de Gênesis era isso que ele estava querendo dizer. Ele finalizou a sua obra, e quando ele acabou, ele viu que era bom, na verdade que era muito bom, e ele quis admirar tudo aquilo que ele fez.
Então, não há contradição. Há uma complementação, na verdade. Porque Isaías fala que não se cansa, ele não se cansa. Ele sempre está pronto para todas as batalhas, para nos ajudar, para nos guiar. Basta a gente estar pronto a abrir nossos corações, que ele sempre está pronto. Ele nunca está cansado. O homem, por si só, se a gente for pensar, ele é um ser adorador por natureza. A gente viu que ele não nasce adorando, mas ele sempre tem um desejo de adorar alguma coisa. Se você for analisar aquelas tribos indígenas lá no meio da selva, nunca teve contato com nenhum cristão para evangelizar ele. Ele vai adorar o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Mar, um exemplo, né? E esse desejo de adorar sempre vai estar no interior do homem. Ele sempre teve esse desejo de adorar. Agora, o problema é que eles não tiveram o conhecimento que nós tivemos dentro da palavra de Deus, para entender que existe um Deus realmente, que criou tudo e deve a nossa adoração a Ele. Nós devemos a adoração a Ele. Nós, quando adoramos, nós muitas vezes, quando dizemos adorar, a palavra adorar, para mim, sempre existe uma ligação com perder tempo, com empenhar. Então, quando a gente diz que adora a Deus, mas não perde tempo com Deus, é uma falsa adoração, Deus. Não é uma adoração verdadeira. É como se a gente dissesse que amasse a Deus de boca para fora. Porque a adoração verdadeira exige total dedicação, exige total empenho para você adorar. Essa é a forma real e verdadeira de adorar a Deus, se dedicando a Ele. Muitas vezes as pessoas perdem tempo que adorando o seu trabalho, porque perdem muito tempo no seu trabalho. Às vezes perde tempo adorando a sua família, a família também. A palavra de Deus diz que nós não devemos colocar nada acima dele. Então até a família tem que estar abaixo de Deus. Porque se a gente perde muito tempo se dedicando a um filho, ou a um marido, ou a uma esposa, aquilo pode tirar o foco de adoração a Deus. Então a gente tem que descuidar também de colocar sempre na ordem Deus, família, igreja e os demais. Sempre nessa ordem, Deus. E Deus é tão bom que ao nos fazer, Ele nos deixou um guia a ser seguido. Ele nos deixou Jesus Cristo para ser nosso espelho. Quando a gente tem alguma dúvida do que a gente precisa ou não fazer em nossas vidas, nós devemos olhar para Ele. Será que Jesus iria fazer isso no meu lugar? Será que a ação que Jesus ia tomar é a mesma que eu estou tomando nesse momento? Ele deixou um guia. E mais ainda de ter deixado um guia, Ele nos deixou um manual de instrução, a Bíblia Sagrada. Nós, criaturas que somos, temos um guia onde tem todas as informações necessárias para nós lidarmos com o dia a dia da nossa vida aqui nessa terra. Então, Ele deixou o guia e nos deixou o manual. Então, respondendo à pergunta do primeiro questionamento que eu trouxe aqui para vocês, por que Deus nos criou? Então, saia com essa resposta. Deus nos criou para nós nos relacionarmos com Ele, e com essa relação direta com Ele, o amor entre mim e Ele é inevitável.
nós nunca vamos sair igual. E como resposta desse amor, nós devemos adorar. Então, esse é o pensamento correto para essa pergunta. E para finalizar esse primeiro questionamento, eu queria dizer que Deus não te fez ao acaso. Lá em Isaías, capítulo 45, verso 3, ele diz assim, Isaías 45, 3. O Deus de Israel que te chama pelo teu nome. Ele te conhece pelo teu nome, Deus. Antes de todos os tempos, antes de tu ser qualquer tipo de microcélula existente, ele já te conhecia pelo teu nome. Esse é o nível de entendimento e intimidade que Deus quer contigo. Apesar de todo o poder, apesar de toda a soberania, apesar de criar tudo e todas as coisas, ele te conhece pelo teu nome. Ele não está lá no céu e do nada ele olha para baixo e diz, aquela pessoa nasceu ali agora, né? Não é assim. Antes mesmo de nós nascermos, ele já conhecia o nosso nome. Essa é a grandeza do nosso Criador. O questionamento 2 que eu trouxe aqui para os irmãos, e muito importante para nossas vidas, é qual a nossa missão aqui na Terra. E quando a gente fala missão, eu queria falar de uma missão da forma principal do nosso começo, porque existem as missões primárias, que é essa que eu irei trazer, e existem as outras secundárias do nosso dia a dia. Essa que eu vou trazer aqui é a nossa missão principal para que Deus nos fez. E eu queria responder lendo um verso aqui, que vai ser encontrado lá em Mateus 22, capítulo 22, o versículo 36. Mateus 22, 36. Qual é a nossa missão aqui na Terra? Então vamos ler aqui, para a gente entender o que é que Deus quer como missão aqui nessa terra. Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, irmãos, se a gente pudesse resumir, Jesus aqui resumiu em 2 mandamentos. Mas se eu pudesse resumir ainda mais em uma única palavra, nossa missão seria amar. Amar a Deus, relacionamento vertical, e amar o nosso próximo, um relacionamento horizontal, entre mim e meu próximo, entre mim e meu irmão. Os 2 mandamentos se completam. Você não consegue amar um sem amar o outro. Não encaixa nisso. Você diz, eu amo a Deus, mas você não ama aquela pessoa que está próxima a tu, que está precisando de ajuda, e tu não ajuda, fica incompleto. Tem que ser feito um e o outro, mas está completo. O amor aqui que a gente exemplifica quando a gente lê Mateus não é a forma errada de amor que é exemplificada nos filmes de Hollywood ou nas novelas, em que fala que o amor é um amor romântico, um amor de coraçãozinho. Não. Esse não é o amor que nosso Jesus nos ensinou. O amor que nosso Jesus nos ensinou é um amor sacrificial. É um amor de doação.
Jesus, quando veio aqui na terra, nunca fez coração. Ele só fez cruz. Esse foi o exemplo e a mensagem que ele deixou para a gente. Assim como o nosso Criador lavou nossos pés, serviu o pão e se entregou na cruz, entregando sua vida, nós também devemos fazer assim, nos sacrificar diariamente. Às vezes é difícil, mas é isso que o nosso Criador fez, nos dando um exemplo através do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio aqui amar, ou seja, ele veio se sacrificar. Ainda em Gênesis aqui, irmãos, eu vou pedir para os irmãos ler um pouco mais à frente em Gênesis agora. Eu vou pedir para os irmãos abrir o capítulo 3 de Gênesis. Um pouco mais à frente, um capítulo só à frente, no verso 9. Só o verso 9, mais ou menos. Gênesis 3, 9, diz assim: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Somente esse verso, que eu trago para os irmãos. Após o pecado original, Deus chamou Adão. Mas por que ele chamou, né, irmãos? Ele sabia onde Adão estava. Deus é soberano, sabe todas as coisas. Então, por que ele chamou Adão para saber onde Adão estava? Na verdade, ele estava perguntando assim: irmãos, Adão, onde é que você está que não está na sua posição que eu te criei para estar? Que é ao meu lado. Que é se relacionando diretamente comigo. Então, essa pergunta que ele está fazendo a Adão, era isso que ele estava querendo dizer. Aqui, nesse momento, o homem perdeu o seu relacionamento vertical com Deus. Por conta do pecado, houve a quebra desse relacionamento do homem com Deus. E eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês essa noite, irmãos. Você está na posição que Deus te fez para você estar? Reflita comigo, irmãos. Será que a gente está realmente na posição para a qual Deus nos criou? Isso é muito forte, né, irmãos? É pesado a gente pensar em que Deus nos pergunta isso constantemente. E como digo que amo a Deus, que quero me relacionar com Ele, mas eu não perco tempo orando em das Escrituras. Só leio a Bíblia no domingo, irmãos. E olhe lá. Às vezes fico em modo, não abro a Bíblia, não dá tempo nem de ler na igreja aqui. Irmãos, se você ama a Deus e quer estar na posição para a qual você foi criado, você tem que se relacionar com Ele. E para isso tu tem que orar e tu tem que ler a Bíblia. Não há outra forma de nós relacionarmos com Ele se não for assim. Nós vimos que, primeiramente, devemos amar a Deus. E segundo, devemos amar o nosso próximo. Sempre nessa ordem. Deus perguntou a Adão onde ele estava no momento que ele perdeu essa relação com Deus. Mas agora vamos ver o momento em que o homem perde também o seu relacionamento com o seu próximo. E aí, seguindo um pouco mais à frente em Gênesis, vamos ler o capítulo 4, verso 9. Gênesis 4, 9. E diz assim: Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? Somente esse verso. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? A pergunta que Deus fez a ele é: onde está Abel, teu irmão? Nesse momento,
Deus sabia o pecado que Caim tinha praticado. Mas quando ele pergunta, é como se ele dissesse assim: o que foi que você fez com o seu irmão? As perguntas que Deus faz para Adão e para Caim marcam a perda da nossa missão principal aqui na Terra. A perda do seu relacionamento com Deus e a perda do seu relacionamento com o seu próximo. No caso aqui de Caim, é o seu irmão Abel. Deus nos faz essa pergunta: onde você está? Ele faz essa pergunta: onde está o seu irmão? A resposta de Caim, que estava tomado de pecado, de ódio: não sei, acaso sou tutor do meu irmão? Quando na verdade ele deveria dizer sim, ele era tutor do irmão dele, ele tinha que amar o irmão dele. Quando Deus faz essa pergunta, era essa a resposta que ele queria ter: não, que não sou tutor do meu irmão. E aí você pode me dizer: mas o cara assassinou o irmão. Eu nunca fiz isso não. Irmãos, será que no nosso dia a dia nós nos estamos agindo um pouco como Caim? Não na questão do assassinato, logicamente, mas na questão de se importar com o nosso próximo. Eu digo a você, muitas vezes eu realmente ajo como Caim, porque nós devemos cuidar do nosso próximo. É isso que ele deseja para nós. A resposta que Caim dá aqui vai tudo contra ele foi criado para fazer. Às vezes a gente diz assim: cada um com seus problemas. Eu já tenho muito problema. Irmãos, quando tu der essa resposta, você está indo diretamente contra a tua missão que Deus te deu aqui na Terra. Cada um com seus problemas está errado. O problema do outro também é meu problema. A dificuldade do próximo também é a minha dificuldade. É isso que Deus quer nos mostrar aqui. E interessante falar que o meu próximo é diferente do seu próximo. Não sei se você já parou para entender a palavra próximo. É porque está mais próximo de você. Então, o meu próximo está no meu trabalho, está na minha rua, está na minha família. O seu próximo está na sua rua, está no seu trabalho, está na sua família. Então, a gente tem que se importar pelas pessoas que Deus nos bota próximo a nós. E cada um vai servir de uma forma diferente. Um serve o seu cliente bem, levando amor para ele. Um serve ajudando o necessitado que está precisando na rua. Um outro serve um paciente no hospital que está enfermo com muita dor. Toda forma é forma de servir teu próximo que está junto contigo, colocando sempre Deus no teu centro. O importante falar é que esta é a nossa missão aqui na Terra. E essa missão dada por Deus aqui na Terra tem que ser feita não por dinheiro. Ou seja, se tu estiver trabalhando e se tu não por acaso receber, tu vai tratar mal o teu cliente ou o teu paciente. Tu vai estar indo contra a tua missão. Tu tem que continuar tratando bem o teu próximo, tratando bem o teu paciente, o teu cliente, ou qualquer função que você exerce aqui nessa terra. Deus te fez perfeito do jeito que você é, no local que você está, para atingir essa pessoa que está próxima a você. Deus te fez alto, te fez magro, te fez gordo, te fez um pouco mais rico, um pouco mais pobre, morando no bairro A ou bairro B.
A família A ou família B, era ali que Deus queria que você estivesse, para estar diretamente agindo, abençoando, ajudando e servindo aquele próximo. É isso que Deus fez, irmãos. Que Deus quer para nossas vidas. Que ao sairmos daqui hoje, quando Deus nos perguntar onde você está, como ele perguntou a Abraão, a gente possa dizer assim: ó, eu estou aqui, eu estou ao seu lado, no lugar que tu me criou, Deus, te adorando, se relacionando contigo. E também quando ele nos perguntar onde é que está teu irmão, onde é que está teu próximo, nós podemos dizer: estão todos aqui. Todos que tu colocou próximo a mim, eu tentei ajudar. Eu tentei levar a palavra de Deus para aquela pessoa, Deus. Estão todos aqui. É isso que Deus quer que nós respondemos a Ele. E o questionamento 3 que eu trouxe aqui para vocês, eu disse que eram 3 questionamentos, é: por que Deus quer nossa adoração? Por que Deus quer nossa adoração, Deus? Nós já vimos que Ele não precisa de nossa adoração. Nós adorando ou não adorando, Ele vai continuar sendo Deus. Mas Ele exige a nossa adoração. Se vou ler um versículo aqui no livro de Lucas, capítulo 4, verso 8. Lucas 4, 8, diz assim, ó. Lucas 4, 8. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então, irmãos, existem outros textos que mostram isso. Apenas um para exemplificar. A gente sempre via no Antigo Testamento o povo de Israel era uma verdadeira gangorra, adorando a Deus, se afastando de Deus. Adorando a Deus, se afastando de Deus. E eu sempre comparo o povo de Israel com nós, crentes de hoje. Porque você pode dizer: aquele povo era muito idólatra. Aquele povo se afastava de Deus, qualquer coisa. Irmãos, hoje estamos na mesma situação. Às vezes o crente, eu digo que ele tem Alzheimer, parece. Ele esquece as bênçãos que Deus nos deu já no passado. E a gente esquece de tudo rapidamente, irmãos. E a gente já está adorando o que não é para ser adorado. Colocando ídolos que não eram para existir. Então, o povo de Israel é um exemplo de hoje do povo de Deus também, irmãos. Deus não acorda de manhã e simplesmente diz assim: eu queria tanto que alguém me adorasse hoje, eu estou triste. Ele não é assim, irmãos. Ele era perfeito antes da criação. Ele já era autossuficiente. E aí, a resposta porque Ele exige nossa adoração é só uma. É simplesmente porque Ele nos ama. Aí você pode dizer: isso não tem muito sentido, né? Ele exige uma adoração porque Ele ama. E a gente vai tentar traduzir isso um pouco para os irmãos essa noite também. Irmãos, Deus sabe que se amarmos ou adorarmos outra coisa acima dele, qualquer coisa, irmãos, trabalho, riquezas, família, essa coisa pode te iludir. Essa coisa pode te abandonar. Um emprego você pode perder. A família, um parente pode se mudar. Então, tudo aquilo que tu adora fora de ser Deus, tu vai estar colocando adoração indevida. Porque são, como a gente diz, santos com pés de barro.
a qualquer momento pode quebrar e ser destruído. Mas o nosso Deus, quando nós colocamos a nossa adoração diretamente a Ele, com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, Ele nunca nos frustra. Ele sempre está pronto para nos retribuir muito mais do que a gente já deu a Ele. Eu gosto de dar quando eu falo dessa questão de adoração, porque Deus exige nossa adoração. Um exemplo que eu vi uma vez do pastor John Piper, um teólogo americano bem conhecido, e ele dá esse exemplo justamente para responder e ajudar esse entendimento de por que Deus exige nossa adoração. E no exemplo que ele dava, era assim: existe um homem, e o homem ele descobriu que tinha uma enfermidade no coração e tinha que ser operado com urgência. Ele tinha que ser operado. Se ele não operasse, ele ia morrer. E naquele hospital ele vai procurar ver, e tem 2 médicos que fazem esse tipo de cirurgia. Mas o hospital não diz nada sobre esses médicos. Você tem que escolher sobre esses médicos. O primeiro médico, ele é um médico com mais de 5.000 cirurgias desse tipo, com 100% de sucesso. Nunca nenhum paciente morreu com medo na sala de cirurgia. Agora, existem as complicações e a recuperação pós-cirúrgicas que são mais demoradas. E existe outro médico, que é um médico mais novo, fez bem menos cirurgias, mas toda a cirurgia que o médico fez, todos os pacientes morreram na sala de cirurgia. Mas ele promete uma cirurgia milagrosa. Tu vai operar, tu vai ficar sem sequela nenhuma. Médico 1, médico 2, amigos. E sabe o que acontece no médico mais antigo, que tem 100% de aprovação? Ele chega para o paciente, sacode o ombro daquele paciente e diz: escolhe a mim, eu sou um bom médico. Não escolhe aquele médico não, ele vai te matar. E aí você, no primeiro momento, você pode dizer assim: aquele médico é arrogante, ele é soberbo, ele até é antiético com outro profissional, né? Não, irmãos, aquele médico simplesmente está fazendo é te amando aquele paciente. E o exemplo desse médico é justamente como Deus age. Ele chega para a gente e exige que nós adoremos a Ele, porque se nós não fizermos isso, nós vamos ser condenados a uma morte eterna. Esta é a resposta de por que Deus exige a nossa adoração. Deus está em cada página da Bíblia, nos cultos santos, nos evangelismos de rua, nas missões de países afora, sempre dizendo isso: escolha a mim, porque eu tenho vida eterna para te dar. É isso que ele está dizendo, irmãos, com esse exemplo. Não é questão de arrogância, não é questão de soberba, é simplesmente amor a você. E é por isso que ele nos deu o exemplo maior de amor, quando ele nos entregou o seu Filho na cruz. Nós tínhamos perdido relacionamento direto com Deus. Nós não tínhamos esperança em Deus. Nós não tínhamos uma luz no fim do túnel a se seguir. Mas Deus, com tamanho amor e bondade pelas nossas vidas, Ele nos deu o seu Filho para morrer por mim e por você. Esse é o tamanho do amor. Esse é o tamanho do sacrifício que Deus nos deu e que sempre temos que trazer em nossa memória. Eu queria finalizar fazendo 4 aplicações com os irmãos aqui. Aplicações rápidas, mas eu acho importante a gente tirar dessa mensagem de hoje. A primeira aplicação diz assim: Deus te fez de propósito. Você nunca foi um acaso. Ele te chama pelo nome hoje, irmãos.
Ele chama pelo nome hoje e quer te mostrar o seu propósito nessa terra. Ele quer te mostrar, irmãos, nessa mensagem de hoje, que você não nasceu do acaso, você não foi um acidente, e que você foi criado desde antes. Você já sabia, ele já sabia qual seria o teu propósito aqui nessa terra. Essa é a primeira aplicação que eu queria deixar para os irmãos. Você tem um propósito. Não esqueça disso. Deus te fez com um propósito nessa terra. Segundo, Deus, ao nos criar, disse que foi muito bom. Se nós olharmos lá em Gênesis capítulo 1, ele sempre fazia os céus, a terra, dizia que era bom. Fez a separação do mar e terra, era bom. Mas quando ele fez o homem, ele disse que foi muito bom. Ele se alegrou demais nessa de fazer. Você é uma bênção importante para Deus do jeito que você é. Nunca duvide disso, irmãos. Você é importante para Deus. Terceira aplicação: a sua missão aqui na terra é simples: amar. Amar Ele sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Essa é a tua missão. Essa é a resposta que devemos guardar e ter entendimento. Porque quando nós sabemos nossa missão, nós ficamos plenos, nós ficamos cheios. Não há espaço no nosso coração para nada de fora para entrar dentro de nós, porque nós já estamos plenos de Deus, cheios de Deus e sabemos o nosso objetivo aqui nessa terra. Então, faça a sua missão aqui nessa terra. Essa é a terceira aplicação que eu queria deixar para os irmãos. E a quarta aplicação, para a gente ainda refletir um pouco mais, eu queria desafiar você hoje, perguntando aquelas perguntas que Deus fez a Adão e Deus fez a Caim. Onde é que você está? E a segunda pergunta: onde está o seu irmão? Que nós não possamos ser igual a Adão, escondidos de Deus, fugindo da sua presença. Nós não sejamos igual a Adão. E que nós também não sejamos igual a Caim, cegos de egoísmo, só pensando em nós e não enxergando o nosso próximo. Que nós possamos estar ao lado de Deus. Que nós possamos estar procurando sempre o mal ao nosso próximo. É isso que Ele quer de nós, irmãos. Pedir para os irmãos ficarem aqui agora, nós fazer uma oração com os irmãos. Olha isso. Senhor meu Deus, muito obrigado, Deus, por falar diretamente ao meu coração e ao coração dos meus irmãos. E que Tu possa ter mostrado a ele, assim como Tu me mostrou, que nós temos uma missão aqui nessa terra a ser praticada. A missão principal é de amar, mas da mesma forma e semelhante a amar o meu próximo. E queremos isso para a nossa vida. Queremos isso como objetivo diário, constante e de busca do dia a dia para a nossa vida. Muito obrigado, Deus, porque sabemos que o Teu plano para nós sempre foi o melhor. Sempre foi estar ao Teu lado. Esse foi o nosso lugar, que Tu nos criaste. Estar ao Teu lado, se relacionando contigo, te amando, te glorificando e te adorando. Essa é a nossa missão. De mesma forma, a minha missão é amar o meu próximo. Que todos aqueles que Tu coloca ao meu lado, precisando de uma ajuda, precisando de um conforto, precisando de comida se tiver fome,
que Tu me dê a capacidade de enxergar e de me importar com esse meu próximo. Não me deixa cego com o meu egoísmo, como Caim fez, que não conseguiu enxergar a responsabilidade dele que ele tinha com seu irmão. Que nós possamos ver a nossa responsabilidade que temos com o nosso próximo. Que possamos entender isso e praticar sempre o meu amor ao meu próximo. Muito obrigado, Deus, porque sei que iremos sair daqui um pouco mais cheios de Ti, um pouco mais cheios do Teu amor, um pouco mais edificado com a Tua santa palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo, é isso que te oro e já te agradeço por tudo. Amém.